Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês que estiverem assistindo, dependendo do horário. Eu sou o Guilherme Araújo e hoje eu vou apresentar a minha pesquisa, que é a modelagem e estruturação de gazetias com uso de bancos de dados NoSQL orientado a grafos. Os participantes dessa pesquisa foram eu, como aluno, o Dr. Bruno Rabelo Monteiro como meu orientador, e essa pesquisa foi realizada na Universidade Federal de Ouro Preto através do Programa de Iniciação à Pesquisa, o PIP. Bom, e quais foram os objetivos da nossa pesquisa? O principal deles foi construir um gazetia estruturando seus dados em um banco de dados em grafos, além de garantir a representação de relacionamentos geográficos por meio de nós e arestas. Mas afinal, o que é um gazetteer? Gazetteers são dicionários geoespaciais de nomes e lugares, também conhecidos como topônimos. E o que é um grafo? Grafo é uma estrutura de dados composta por pares V e E, onde V é um conjunto finito não vazio de vértices e E é um conjunto finito de arestas conectando esses pares de vértices. Bom, e aqui nós temos um exemplo de grafo, que inclusive é o grafo que a gente utilizou para poder estruturar o nosso banco de dados. E se vocês observarem bem, há a existência de um nó, um vértice, chamado place, que é esse nó que armazena todos os locais que nós conseguimos mapear aqui no Brasil. E esse nó se relaciona com diversos outros, como por exemplo, se relacionando com o nó que representa o país, Brasil, com o nó que representa as regiões do Brasil, que denominamos regions, o nó que representa os estados federativos, que tem o nome de states, e o nó alternate name, que representa cada nome alternativo que esse local possa ter. Bom, e qual foi a metodologia que nós utilizamos? Primeiramente, os nossos dados contêm apenas topônimos brasileiros. E nós utilizamos uma linguagem de programação para poder auxiliar na criação desse banco, afinal, criar todo esse banco, processar essa quantidade de dados diretamente no SGBD ia dar muito trabalho. Então nós utilizamos a linguagem Python porque ela tem diversas bibliotecas que auxiliaram a gente a realizar esse serviço, como por exemplo a biblioteca Pandas, a Python-New e a Shapely. E o sistema de armazenamento que nós escolhemos foi o Neo4j por ele ser um SGBD orientado a grafos. Nós extraímos os dados de um gazetteer global chamado GeoNames. Ele disponibiliza de forma gratuita dados geográficos das maiorias dos locais do planeta Terra. E como nós precisávamos de dados como coordenadas de cada local, nós extraímos as coordenadas do site oficial do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Quando nós trabalhamos com dados, a maioria das vezes eles não vêm num formato adequado ou vêm em um formato que não é muito simples de se trabalhar. Então, para isso, nós pré-processamos esses dados e limpamos eles através de um script também em Python. E como a base de dados estava em formato indesejado, a gente teve que transformar ela para um arquivo que tem as suas colunas separadas por vírgulas, que tem o nome de CSV. E a fim de permitir caracteres de vários idiomas, os dados foram convertidos para a codificação UTF-8. Como eu já havia dito, um local ele pode ter diversos outros nomes alternativos. E esses nomes podem estar em alfabetos que não têm o caractere ou não têm os caracteres do alfabeto ocidental, do alfabeto latino. Então foi preciso converter esses dados para o formato UTF-8 para que ele conseguisse aceitar caracteres do mandarim, do russo, do alemão, por exemplo. E para facilitar o processo de leitura e criação dos nós e arestas no grafo, a base foi dividida em outras 13. A base original que nós tiramos do GeoNames ela era relativamente grande, e o Neo4j não estava dando conta de processar essa base toda de uma vez. Para agilizar o nosso trabalho e não fornecer algum tipo de gargalo para o SGBD, nós dividimos essa base original em outras 13 bases menores, e assim o script foi rodando em cima de cada uma. E qual foi a lógica que o script utilizou para poder criar esses relacionamentos geográficos entre o local e seu estado, sua região e o seu país, por exemplo? Bom, se a coordenada do arquivo .csv está contida no arquivo .wkt, então um relacionamento é criado e assim sucessivamente para as regiões e estados federativos. Resumindo, a nossa base de dados extraída do GeoNames, ela tem também as coordenadas de cada local. E para fazer a checagem se esse local pertence ao seu respectivo estado ou região, nós pegamos as coordenadas do IBGE, que são os arquivos em formato WKT, e fizemos uma checagem entre esses dois arquivos. Se o meu arquivo da base tem a mesma coordenada
que o meu arquivo do WKT, por exemplo, na região sudeste, quer dizer que esse local está dentro da região sudeste e assim sucessivamente para os estados e para o próprio país. E quais foram os resultados obtidos? O uso de grafos nessa estrutura a torna mais dinâmica e faz proveito dos relacionamentos implícitos que existem entre as localidades. Então, o nosso novo gazetteer ele tem um total de 409.980 nós, que são tanto os locais quanto os seus nomes alternativos, e 870.925 arestas, que são os relacionamentos entre os locais e os estados e as regiões, e assim sucessivamente. Cada local ele possui um número específico de nomes alternativos, e tem local que chega a possuir 66 outros nomes que não sejam o seu nome da sua língua original, por exemplo. Bom, a checagem entre as coordenadas dos locais da base e as disponibilizadas pelo IBGE, foi aquele script que eu já havia dito anteriormente. Ele gastou cerca de 15 horas para poder processar todos esses dados e criar essas respectivas arestas. Já para a criação dos nós gerais e as arestas dos nomes alternativos, levou em média 30 minutos. Esse tempo foi menor porque não existiu essa checagem. Então nós apenas passamos para o Neo4j as consultas para poder criar os nós e criar as arestas. Não havia nenhuma checagem com outro tipo de arquivo. Agora eu vou mostrar algumas consultas que eu fiz no banco já pronto. Esta é a primeira consulta, representada pela figura 1. A figura 1 exibe o resultado visual da consulta que busca por todos os lugares que possuem o nome Ouro Preto. No total, são 6 lugares dentro do Brasil. É possível observar os estados onde esses lugares estão localizados, observando os vértices verdes. Então, voltando na imagem, nós temos um total de 6 locais no Brasil que têm o nome de Ouro Preto e diversos relacionamentos entre eles. Então, nós temos Ouro Preto que está localizado no estado do Mato Grosso, outro que está no estado de Alagoas, de São Paulo, Minas Gerais e Pernambuco, respectivamente também em diversas outras regiões, né? E todos eles ligados com o Nó Brasil, representando que eles estão dentro do país Brasil. Agora uma segunda consulta. Essa segunda consulta exibe o resultado visual pelos relacionamentos do local de Ouro Preto, Minas Gerais, porque a Ouro Preto de Minas Gerais é a cidade referente à minha universidade, então achei interessante fazer uma consulta em cima dessa localidade. E voltando aqui à imagem, nós podemos observar que o nó principal é o nó Ouro Preto. Para saber que era ele o nó que representava Minas Gerais, eu peguei o ID desse local, que é o atributo que diferencia os locais, mesmo eles tendo nomes iguais, e passei ele na consulta. Então foi retornado esse subgazetteer, onde nós temos o local Ouro Preto e as suas relações. Por exemplo, os locais, os nós em verde representam seus nomes alternativos. Dá para observar que esse Ouro Preto está dentro do estado de Minas Gerais, que está dentro da região sudeste, que está dentro do país Brasil, dentre outras conclusões que nós podemos tirar futuramente se fosse uma pesquisa maior, por exemplo. E quais foram as conclusões que nós tiramos com essa pesquisa? O resultado da nossa pesquisa indica que a modelagem de gazetteers com o uso de bancos de dados NoSQL orientado a grafos pode trazer novas possibilidades para a área. Os relacionamentos geográficos ganham uma melhora na visualização e a consulta à base de dados pode ficar mais direcionada. Então, utilizar estruturas de grafos para se trabalhar com dados geográficos mostrou-se muito proveitoso, porque ela auxilia na tomada de decisão de diversas situações, por exemplo. Ela também torna mais intuitiva e dinâmica a visualização desses dados e abre portas para diversas outras pesquisas, como, por exemplo, alguma API criada em cima desse banco de dados para que algum usuário mais leigo possa pegar um gazetteer específico. Por exemplo, aqui nós temos o gazetteer do Brasil inteiro, mas através dessa API o usuário poderia pegar um gazetteer apenas de locais da região sudeste, ou de locais do estado de Minas Gerais, ou de locais que estão em determinadas regiões de Minas Gerais. Então as possibilidades são bem grandes. Por fim, eu quero agradecer à Universidade Federal de Ouro Preto, junto ao Programa de Iniciação à Pesquisa, o PIP, por financiar essa pesquisa e possibilitar eu e o meu orientador realizarmos esse trabalho. Quero agradecer também à Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação, a PROP, ao Instituto de Ciências Exatas e Aplicadas, o ICEA, que é o campus onde a minha graduação de Sistemas de Informação está localizada, e ao Departamento de Computação e Sistemas, que é o departamento que está responsável pela graduação que eu estou fazendo.
Essas foram as referências que eu utilizei para realizar essa apresentação. No mais é isso, obrigado a todos que assistiram e até uma próxima.